Ok, irmãos, então vamos continuar, certo? O nosso tratamento que foi começado na aula passada, ali dos capítulo 1, dos versículos de 2 a 11. Mas só lembrando antes o que nós vimos, nós vimos ali a saudação, capítulo 1, versículo 1, e começamos a ver esta segunda sessão aqui no livro de Tiago, construindo a maturidade cristã, que vai do capítulo 1, versículos de 2 até o 27. Na aula passada, nós começamos a analisar essa sessão, que trata a respeito das provações e tentações, que vai do capítulo 1, versículos de 2 a 11, ok? Então, na aula passada, nós vimos o capítulo 1, versículos de 1 até o 4. E para que você lembre muito bem o que nós vimos a saudação e então entramos nessa sessão das provações e tentações. O ponto aqui de Tiago, irmãos, nesse trecho aqui, nesses 3 versículos, de 2 até 4, é nos ensinar a ter uma perspectiva correta das dificuldades, das provações. Provavelmente o que Tiago tinha em mente aqui eram as provações ocorridas por causa da pobreza naquela época. Porém, isso daqui certamente se aplica e ele trata de uma maneira geral, ele não define que tipo de provação. Então, isso certamente se aplica a qualquer tipo de provação que você passe na sua vida. Nós vimos que no capítulo 1, versículo 2, Tiago fala que provação é algo que se vem, é algo que se chega, certo? E que é algo que Deus providencia, certo? Então, como é que nós sabemos disso? Porque é uma provação da fé. Então, se é uma prova da fé, então alguém está querendo provar a nossa fé. E quem deseja provar a nossa fé é Deus. E como nós vamos ver posteriormente, Satanás não tenta provar nossa fé. Ele tenta provar o nosso pecado, a nossa desobediência. E é por isso que quando é de Deus, nós chamamos de provações. Porque Deus quer provar a nossa fé. Quando vem de Satanás, é chamado de tentações. Porque Satanás procura tentar ou provar a nossa cobiça, ok? Então nós vimos que é Deus que envia a provação da fé. Sendo assim, é importante que nós não encaremos as provações por motivo de tristeza, de desânimo, mas de alegria. Isso por quê? Porque provações são oportunidades. Oportunidades para perseverarmos, para produzir perseverança. Então este é um ensino preciosíssimo e importantíssimo. Ver as dificuldades não na perspectiva daquilo que você está perdendo, mas naquilo que você pode ganhar. E aquilo que toda dificuldade pode trazer de ganho é perseverança. À medida que você persevera no seu compromisso com Deus, você adquire a perfeição. Agora, que tipo de perfeição é essa? A obediência, perfeita obediência à palavra de Deus. E você adquire integridade, que significa o quê? Ser uma pessoa completa, ser uma pessoa sem deficiência moral, ok? Então, a ilustração que foi utilizada é a da academia. Então, as pessoas não enxergam a academia, uma academia de musculação, como algo negativo, como um lugar de sofrimento, certo? As pessoas enxergam a academia como um lugar de treinamento, de crescimento muscular, aeróbico e etc. Então, essa mesma visão nós temos que ter diante das provações. Não olhe para as provações ou para as dificuldades, para os testes da sua fé, como com olhares de sofrimento, mas com olhares de crescimento, de oportunidade.
E uma vez que você entra na academia, você adquire perseverança. E a perseverança aqui, ela é representada na academia pela disciplina, pela musculação, pelos pesos. Você adquire a perseverança em 1 quilo, diante de 2 quilos, certo? Então na academia você tem as sequências. Você tem que fazer uma sequência de 10 levantamentos de peso. Então você persevera até o 10º levantamento. Isso é uma perseverança. Então, assim também diante das dificuldades. Você olha para a dificuldade como oportunidade para que você possa perseverar na sua fé dentro da dificuldade. Uma vez que você persevera, qual é o resultado? Uma vez que você persevera na musculação, o resultado é o crescimento muscular. Uma vez que você persevera na fé, o resultado é crescimento espiritual, é obediência e integridade diante de Deus. Então essa é uma perspectiva bastante libertadora a respeito dos sofrimentos da vida, certo? E bastante útil para você utilizar na sua vida e nos seus aconselhamentos também. Agora sim, vamos entrar então a partir do versículo 5 e tentar ver até o versículo 11. Note, irmãos, que o versículo 5 começa dizendo: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria. Veja que existe aqui um porém. Um porém é uma conjunção adversativa. A ideia aqui, irmãos, é que Tiago está reconhecendo que enxergar as provações como uma oportunidade para o crescimento e para a obediência a Deus, isso não é tarefa fácil. É necessário o quê para enxergar as provações dessa forma? É necessário sabedoria, certo? É necessário que você tenha sabedoria. E sabedoria, irmãos, é algo que na Bíblia nós recebemos de Deus. Nós precisamos de discernimento de Deus para lidar com as situações da nossa vida, certo? Então, aqui você tem então um ensino de Tiago bastante dependente do Antigo Testamento. Tanto no livro de Salmos, Jó, Provérbios, a sabedoria é algo que vem de Deus. Então, o temor do Senhor é aquilo que traz sabedoria a nós. E o que é a sabedoria? Sabedoria não é a mesma coisa de entendimento. O entendimento é algo que você adquire na sua mente, é algo que você aprende. A sabedoria, irmãos, é algo prático. Por isso que é dito que quando você teme a Deus, você está sendo sábio. Porque a sabedoria é saber como se comportar. Então, uma pessoa sábia é uma pessoa que sabe tomar boas decisões. É uma pessoa que sabe orientar em boas decisões. É uma pessoa que sabe ler bem os fatos da vida. Que sabe enxergar com a maior correção possível as circunstâncias da sua vida. Então essa é uma pessoa sábia. Uma pessoa que, para fazer isso, precisa temer e seguir a palavra de Deus. Então o que Tiago está dizendo? Que é necessário sabedoria para enxergar as provações dessa perspectiva correta. E, para se ter a sabedoria, o que é preciso fazer? Pedir a Deus. Então, os estudiosos, irmãos, apontam que aqui Tiago está ecoando, como ele vai fazer várias vezes no seu livro, o ensino do Senhor Jesus Cristo, certo? Expresso em Mateus, capítulo 7, João, capítulo 15. Jesus ensinou lá
como uma promessa sua, que aquilo que nós pedirmos a Deus, Ele nos dará. Então, sabedoria é algo que só Deus pode nos dar. Então, para você adquirir a sabedoria necessária para lidar com as provações, você precisa orar, pedir a Deus. Então, aqui é introduzido um elemento extremamente importante no livro de Tiago, que é o elemento da oração. Ele vai falar de oração tanto no capítulo 1, como no capítulo 4 e também no capítulo 5. A importância da oração. Aqui a oração tem o propósito de nos ajudar a lidar com as provações, certo? Porque quando você ora, você adquire sabedoria. E o texto nos diz que Deus a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Irmãos, é interessante essa frase, porque depois Tiago vai falar a respeito dos ricos e dos pobres. E uma linguagem bastante utilizada a respeito dos ricos e dos pobres, certo? Não necessariamente no livro de Tiago, mas ele está utilizando uma linguagem de sua época, em que os ricos eram liberais em relação aos pobres. Que os ricos eles não colocavam impropérios sobre os pobres. Ou seja, eles não consideravam, eles davam para os pobres sem considerar falta, sem considerar os pobres como inferiores a eles mesmos, sem querer exigir ganho dos mais pobres. Aqui, irmãos, Tiago está nos dizendo que Deus é um ser muito rico. E Deus é rico de quê? De sabedoria. Nós somos pobres, pobres de sabedoria. Então, se quisermos sabedoria, é necessário que Deus nos dê. Então, a grande bênção é que Deus dá sabedoria liberalmente a todos. E a palavra liberalmente poderia ser traduzida também como gentilmente. É um ato de gentileza de Deus. Deus ele é gentil para conosco. Quando nós pedimos sabedoria, ele gentilmente nos concede e não exige nada em troca. E não nos coloca impropérios para nos conceder a sabedoria. Então, o versículo 5 mostra, irmãos, que é necessário a ação de Deus para sabermos lidar com as provações. E como nós adquirimos a ação de Deus em nossas vidas, a sabedoria vindo de Deus? Ele nos dá por meio da oração, ok? Então, uma grande lição aqui é que a oração é um elemento crucial na vida do cristão para ele lidar com as dificuldades. Então, uma vez eu ouvi uma frase que eu reproduzo aqui. Eu nunca vi, abre aspas, eu nunca vi um cristão que esteja firme na sua leitura da palavra e firme na sua oração que tenha caído em grandes pecados. Na verdade, eu nunca vi um pastor, era essa a frase, era se referindo aos pastores. Isso por quê, irmãos? Porque é por meio da palavra que Deus nos dá a sabedoria. E é essa sabedoria que nós precisamos para encarar corretamente as tribulações. Porém, Deus nos dá sabedoria por meio da palavra quando isso é regado em oração. Quando a leitura da palavra é feita em dependência de Deus. Como se nós crêssemos que não existe em si um poder na palavra de Deus, um poder naquele texto, digamos assim. O que existe é Deus agindo em nós por meio daquele texto. Que à medida que você lê o texto e clama pela ação de Deus,
Deus aplica o poder da sua palavra em nós. Certo? Então é importantíssimo o conhecimento da palavra, a leitura da palavra e a oração para sabermos lidar com as dificuldades. E então o versículo 6 é um versículo um pouquinho mais difícil de se interpretar, porque ele diz o seguinte: peça, porém, com fé, em nada duvidando. Então aqui, irmãos, é interessante porque Tiago aparentemente está colocando uma condição para Deus nos ouvir. Qual é a condição? A condição da fé. E colocando aqui, certo? A condição da fé, isso pode gerar más interpretações, desde que você não compreenda o que Tiago quer dizer com fé. Muitos, hoje em dia, irmãos, têm dito que para que Deus ouça as nossas orações, você precisa determinar com fé. E fé, no contexto da teologia da prosperidade, por exemplo, é uma confiança, é uma decisão firme diante de Deus. É como se você estivesse confiante, um sentimento de confiança de que Deus tem que lhe escutar. Então a fé hoje em dia, irmãos, ela é muito confundida com sentimento. É um sentimento forte de confiança. É quando nós dizemos, por exemplo, que eu sinto fé em Deus. Então a ideia de sentir fé em Deus é sentir uma confiança que Deus vai me ouvir. É você não duvidar de que Deus vai lhe dar o que você está pedindo. Porém, irmãos, isso é uma interpretação exegeticamente equivocada do texto. Porque quando nós lemos o texto de Tiago, nós descobrimos que a palavra fé, ela não está ligada a sentimento de confiança. A palavra fé está ligada a compromisso com Deus, ok? Então a palavra fé, ela está ligada a uma decisão de comprometer-se com Deus. Então o ponto aqui é que você não duvide do seu compromisso, que você não se afaste do seu compromisso. Então, pedir a Deus com fé é mais ou menos o seguinte: é você orar a Deus pedindo por sabedoria, mas com a firme resolução de manter-se firme, de manter-se perseverante. Você não vai abandonar o seu compromisso para com Deus, certo? Então, aqui, irmãos, então Tiago aqui, ele está seguindo a tradição, certo? Lá de Mateus capítulo 21, versículo 21, quando o Senhor Jesus Cristo fez aquele milagre na figueira, e ele disse: em verdade vos digo, que se vocês tiverem fé, vocês serão capazes de fazer o mesmo com essa figueira. E quando Jesus fala em fé, irmãos, ele não está falando em um sentimento de confiança, de que aquilo vai acontecer. Não, o Senhor Jesus Cristo está falando se tiver o compromisso com Deus, se você fizer isso com firme compromisso para com Deus e a sua obra. Então, fé na palavra de Deus, além do sentido doutrinário, ela tem o sentido de comprometer-se. Lembra de João capítulo 3, quando João nos diz que as pessoas criam em Jesus, mas Jesus não cria nas pessoas. Então ali sim, o sentido da palavra fé era de confiar. As pessoas confiavam que Jesus era o Messias, elas tinham certeza disso. Mas Jesus não confiava neles. Por quê?
Porque a fé, sentimento de confiança, ela não serve. A fé salvífica é aquela fé que envolve um compromisso de obediência para com Deus. Então, quando nós oramos, nós também temos que nos comprometer com Deus. Então, orar a Deus, irmãos, não é entrar em irresponsabilidade. Orar a Deus pedindo por sabedoria não é agora deixar de ler a palavra de Deus. Orar a Deus pedindo algo a Deus, por exemplo, você não pode orar a Deus pedindo por proteção e entrar numa favela de pessoas armadas que podem lhe atirar a qualquer momento. Isso é uma oração com irresponsabilidade. Mas também você não pode orar a Deus pedindo proteção para a sua casa e deixar a sua casa sem a proteção devida, ok? Isso é orar sem compromisso para com Deus. Então é você orar, mas também ter fé. É você orar, mas também fazer o que é certo. Então a oração aqui no contexto é chamar Deus para uma parceria. Senhor, me dá o que só Tu podes me dar, que é a sabedoria para eu enxergar bem as dificuldades. Mas eu vou fazer a minha parte. Eu não vou te desobedecer. Eu vou manter o meu compromisso contigo. Então é essa a ideia aqui, irmãos. Aí depois que ele fala isso, ele começa a falar agora daquela pessoa que não tem fé. Então ele fala aqui do que tem fé, ele não duvida. O que não tem fé é o que duvida. Versículo 6, versículo 7, versículo 8, vai tratar agora da pessoa que não sabe enxergar corretamente as provações. É a pessoa que duvida, é a pessoa que não confia em Deus, é a pessoa que não mantém o seu compromisso com Deus. Essa pessoa, ela é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. E aí ele diz, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. O que é que ele está dizendo aqui, irmãos? Ele está dizendo, certo? Ele está usando a mesma ilustração que Paulo utilizou em Efésios, capítulo 4, do movimento que é feito por meio do vento. O vento faz, por exemplo, que uma folha vá para um lugar, depois vá para outro. E o vento faz isso com a onda do mar, certo? A onda do mar vem, a onda do mar vai, é levado por um lado e por outro, por meio do vento, por meio dos temporais. Então, se o vento está muito forte, o mar tem temporal, tem tempestades, ok? O ponto aqui é que existe a regra básica para saber lidar com as dificuldades. Para que você lide bem com as dificuldades, você precisa confiar em Deus, compromisso com Deus. Você precisa ter fé em Deus. O compromisso de que é Deus que está fazendo você passar por aquilo, de que aquilo vai lhe trazer um bem. A pessoa que duvida é a pessoa que uma hora está comprometida com Deus, mas outra hora não está, certo? É a pessoa que é levada de um lado para o outro por meio das circunstâncias. Então, os ventos aqui, irmãos, são as circunstâncias da vida. A pessoa que é guiada pelas circunstâncias, ela é uma pessoa que é impelida de um lado para outro. Então, se tudo está bem, ela está com Deus. Mas se tudo começa a piorar, ela duvida do seu compromisso com Deus e peca, e abandona a Deus, ou mesmo desanima na sua obediência e na sua fé. Então não suponha que se você está pecando, abandonando a Deus por conta das dificuldades, Deus vá alcançar ou te dar mais fé, te dar mais perseverança para lidar com as dificuldades. Não suponha
que quando você está em pecado, Deus tem a obrigação de lhe dar alguma coisa. Certo? Então, é importante fazer uma ressalva aqui, irmãos. Aqui Tiago não está negando a graça de Deus. É óbvio que se Deus quiser graciosamente conceder a sabedoria e o arrependimento, a força necessária para um de seus filhos que está em pecado, Deus faz isso. É óbvio que é isso. Mas Tiago aqui está falando da perspectiva humana. Que o homem que abandona a Deus, que desobedece a Deus, à luz das dificuldades, que duvida do seu compromisso com Deus, à luz das provações, esse homem não pode esperar receber de Deus a força. Porque para que nós recebamos de Deus, nós precisamos estar em comunhão com Ele. Nós precisamos andar em fé, certo? E o termo que Tiago aqui, utiliza para esse tipo de homem é homem de ânimo dobre, ou seja, homem de dupla mente. Uma hora sua mente está de um jeito, comprometida com Deus, outra hora sua mente está pecando em rebeldia contra Deus por causa das dificuldades, por causa das provações. Então, uma pessoa madura na fé é uma pessoa que está bem com Deus, que está na fé, perseverando, tanto nos momentos das provações, quanto nos momentos em que não está em provação. Tanto em determinadas provações, quanto em outras. Você está passando por dificuldades em decisões para tomar na vida. Então você é fiel a Deus nessas decisões. Você está passando dificuldades por causa de um desemprego que lhe acometeu. Você é fiel. Então você está passando dificuldade por conta de uma crise que veio pelo seu país e o seu dinheiro já não rende, já não tem o mesmo valor. Você mesmo assim é fiel, você não peca contra Deus diante disso. O homem de ânimo dobre, não. O homem de ânimo dobre é aquela pessoa que é levada de um lado para o outro no calor da provação. Então, se vem um tipo de provação, ele pode até se sair bem. Mas se vem uma provação mais forte, ele já peca e abandona a Deus para cometer os seus pecados, ok? Então, esse tipo de homem, homem de ânimo dobre, aquele que é inconstante no seu caminho, não pode esperar de Deus sabedoria, certo? Avançando então aqui, versículos de 9 a 11. Aqui, irmãos, rapidamente nós vamos tentar entender o que Tiago está dizendo. Como eu disse a vocês, o capítulo 1, de 2 a 11, ele nos introduz a três principais temas da sua carta. Você tem a introdução à questão das provações, certo? Do caráter das provações, a questão da maturidade, no capítulo 1, de 2 a 5. Depois você tem a questão da sabedoria, da oração para a sabedoria. E então agora, nos versículos de 9 a 11, Tiago nos introduz à questão do rico e do pobre. Aparentemente, irmãos, os versículos de 9 a 11 não têm conexão com o anterior. Mas gramaticalmente ele já nos anuncia que sim. Veja que o versículo 9 diz: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Então, claramente aqui Tiago está conectando essa seção, esse trecho, com o trecho anterior. O que é que o trecho anterior diz? Ele compara dois tipos de pessoa. A pessoa que sabe enxergar corretamente as provações e a pessoa que não sabe enxergar corretamente as provações. A pessoa que enxerga corretamente as provações é aquela que vê na provação uma oportunidade de perseverar na sua fé. A pessoa que não enxerga corretamente as provações, ela é uma pessoa inconstante. Ela é alguém que vê nas provações
um momento de pecar contra Deus. Então, dependendo das provações, ela vai agindo de maneira diferente, ela vai desobedecendo ou abandonando o seu compromisso para com Deus. Então existe aqui um chamado de Tiago a enxergar bem as provações. Aqui, certo? Tiago vai continuar com essa questão de saber enxergar bem as coisas. Então, a pessoa que sabe enxergar a pobreza como uma oportunidade de crescimento. Já outras pessoas enxergam a pobreza como um momento de estar com Deus ou de pecar contra Deus, porque é uma dificuldade. A riqueza traz outras provações e a pessoa peca. Então o contexto aqui é de pobreza e riqueza. Agora Tiago vai tentar lançar mais luz sobre como lidar com essa situação de pobreza e riqueza. Ele diz: o irmão pobre, ou seja, o irmão de condição humilde, não Ele diz: o irmão pobre, ou seja, de condição humilde, não deve enxergar a sua pobreza como sendo algo negativo. Ele deve fixar os seus olhos na sua dignidade, na sua exaltação. Que não existirá dignidade apenas no futuro, mas que já existe uma dignidade no crente. E essa dignidade está em Cristo, certo? Então, o que nos faz dignos não somos nós mesmos, mas Cristo em nós. Então, diante da pobreza, é importante que a pessoa se lembre que ela em si já tem o que mais precisa, que é o Senhor Jesus Cristo. E isso é o que nós devemos nos gloriar. E o rico, certo? O irmão rico não deve se gloriar na sua riqueza, mas se gloriar na sua insignificância, porque ele passará como a flor da relva. Então deixe-me explicar o que é que Tiago está dizendo aqui. Que é importante que o crente tenha sabedoria para enxergar corretamente as circunstâncias em que vive. A circunstância de provação, enxergue isso como uma oportunidade de perseverar e se tornar uma pessoa mais obediente. Você precisa de sabedoria para isso? Então peça para Deus. Mas peça para Deus com seu compromisso. Não abandone o seu compromisso com Deus, certo? Diante das dificuldades. Mas também é importante que você tenha uma visão correta daquilo que está causando as dificuldades. Que no caso ali eram os problemas financeiros, problemas de pobreza. Então vamos pegar um exemplo aqui. Digamos que eu perca o meu emprego, então eu encaro isso como uma provação. Eu preciso encarar isso como um momento de perseverar, de ser mais obediente a Deus, de aprender a obedecer a Deus, inclusive nas dificuldades. Mas também é importante que eu entenda, certo? Que eu saiba lidar com a presença ou a ausência de dinheiro. Então, o irmão pobre, ou seja, o irmão que não tem dinheiro, não pode fixar a sua atenção na falta de dinheiro, como se ter dinheiro fosse o que lhe trouxesse dignidade. Não. Se está faltando dinheiro, lembre-se, você já tem o que mais precisa, que é a sua dignidade, que é Cristo em você. Agora, se eu tenho a riqueza, se eu tenho o dinheiro, eu não devo confiar no dinheiro. Eu preciso confiar na minha
insignificância, no fato de que esse dinheiro vai passar, a minha vida vai passar. O dinheiro não determina a minha eternidade. E ele usa essa ilustração no versículo 11, certo? O sol levanta, a erva seca, a folha cai, desaparece a formosura do seu aspecto, assim também o rico. Então, um dia o rico vai envelhecer, o seu aspecto vai murchar, sua riqueza pode ir embora, um dia ele vai morrer e então seu caminho aqui nesse mundo acabará. Então, nós não podemos confiar demais na riqueza. Então, irmãos, aqui isso pode, certo, aplicar-se em diversas áreas das nossas vidas. Então, você que é pastor, por exemplo, imagine que você está enfrentando um caso de perseguição na sua igreja. Existe um crente na sua igreja que está lhe perseguindo, certo? Tramando contra você injustamente. Saiba que essa é uma prova de Deus, da sua fé, e que esse é um momento de você demonstrar a sua confiança e fidelidade para com Deus, para que você demonstrar sua perseverança diante de Deus, certo? Para que você saiba disso, mantenha uma vida de oração, mas confie em Deus, não desobedeça a Deus diante desses problemas, ok? Porém, saiba enxergar também onde está a sua dignidade. A sua dignidade não está em ser aceito ou amado pelas pessoas. De tal forma que, se você não é amado, você fica enfurecido ou se sente indigno. Não. Lembre-se que a sua dignidade está em ser aceito por Cristo. Você já tem o que você mais precisa, que é Cristo em você. Porém, se você está na igreja e todas as pessoas estão lhe amando, você está tendo um ministério altamente satisfatório, certo? Onde você tem o amor de toda a comunidade, o que é uma bênção que poucos pastores têm, não se glorie nisso. Se glorie na sua insignificância. Saiba enxergar a si mesmo como sendo alguém que não foi uma pessoa que não foi por você que você teve aquilo, certo? Isso é uma bênção de Deus. E que assim como Deus deu isso, Deus pode te retirar também. Então, o ponto de Tiago aqui é que nós apenas não devemos saber encarar as provações de uma maneira correta, mas também encarar as circunstâncias da vida de uma maneira correta, ok? Então é isso. Agora, para encerrar, eu quero fazer aqui 3 ou 4 aplicações práticas. A primeira delas, muito de nossa dificuldade nas provações não está nas provações em si, mas em como as enxergamos. Então isso serve para nós, mas serve também na hora do aconselhamento, irmãos. É importante que a gente saiba que muitas das dificuldades, muito do tamanho do problema que nós enfrentamos, não está no problema em si, mas em como os enxergamos, certo? Então, por exemplo, vamos pegar esse caso da perseguição na igreja. Se você enxerga isso de uma perspectiva mundana, egoísta, como sendo a falta de aceitação a você, você não está sendo aceito, você está sentindo falta exatamente por causa da sua vaidade de ser aceito, esse problema vai ter um tamanho gigantesco. Mas se você enxerga isso como uma oportunidade para crescer espiritualmente, para obedecer a Deus, certo? O problema começa a diminuir de tamanho e às vezes até se resolve com mais facilidade. Então é importante que a gente saiba, certo? Enxergar bem as provações, para que elas não se tornem maior do que realmente são. Nossa fé em Deus deve ser baseada no comprometimento pessoal e não em uma forte sensação de confiança. Então esse é o grande problema, irmãos, da teologia da prosperidade e dessas igrejas que enfatizam o emocionalismo. Qual é o problema?
que tudo é baseado na sensação, certo? Então, enquanto a sensação está forte no domingo, eu creio que Deus vai me dar o que eu quero, eu creio que eu vou vencer essa provação. Quando a sensação se vai, você perde a sua confiança em Deus e começa a utilizar meios pecaminosos para superar os seus problemas. Não, a fé é um comprometimento pessoal. Quando você se compromete com Deus, não importam quais circunstâncias surjam na sua vida, o seu compromisso está mantido. Precisamos estabelecer nossa conduta não na volatilidade das circunstâncias, mas neste compromisso firme com Deus. O que está sendo dito aqui, irmãos? Nossa mente precisa estar firme no nosso compromisso com Deus. Uma mente que é guiada pelas circunstâncias é uma mente volátil, um ânimo dobre. Então, se as circunstâncias estão boas, eu estou assim. Meu comportamento está assim. Se as circunstâncias estão difíceis, a minha conduta já não será mais a mesma. Então é aquela pessoa em que, quando, por exemplo, o marido ou a esposa trata bem, você é o melhor marido ou esposa do mundo. Quando está em dificuldade, você solta o leão, certo? E não, irmãos. Nossa conduta deve ser baseada na fé em relação a Deus, no nosso compromisso com Deus. E por fim, a pobreza e a riqueza devem ser vistas na perspectiva adequada, ok? Não apenas a pobreza e a riqueza, irmãos, mas todas as situações da nossa vida que envolvem algo que eu perco e algo que eu ganho. Então pode ser o amor da família, pode ser a aceitação na escola, na faculdade, pode ser dinheiro, pode ser um trabalho, pode ser um emprego, pode ser um reconhecimento. Precisamos ver tudo isso na perspectiva adequada. São coisas que não determinam a nossa dignidade, porque a nossa dignidade está em Cristo, e não são coisas que nos dão significância, porque nós somos insignificantes por natureza. Nós vamos envelhecer e vamos morrer, ok? Então é isso, vamos dar uma paradinha por aqui. Na próxima aula, então, nós partimos para o versículo 12 em diante. Até a próxima aula, Deus vos abençoe.